Subseção 2ª. Das multas relativas aos documentos e aos impressos fiscais. Artigo 66-A. Aplica-se multa no valor de R$ 1.800, na hipótese de o contribuinte ou o responsável. Inciso 1º. Emitir documento fiscal. Alínea A. Relativo a operações, ou a prestações tributadas, como sendo isentas, ou não tributadas. Alínea B. Contendo indicações diferentes nas respectivas vias. Alínea C. Que consigne importância inferior ao valor da operação, ou da prestação. Alínea D. Com numeração idêntica de outro documento do mesmo contribuinte. Alínea I. Inidôneo em operação ou prestação sujeita ao pagamento do imposto. Alínea F. Manualmente ou por qualquer outro meio, que permita sua impressão, nos casos em que for obrigatória, a emissão de documento fiscal eletrônico, ressalvadas as hipóteses previstas na legislação. Inciso 2º. Imprimir ou mandar imprimir. Alínea A. Documento fiscal sem autorização do fisco. Alínea B. Pedidos, orçamentos, notas, recibos, cupons, tickets, comandas, boletos, ordens de serviço e outros documentos estritamente comerciais com características semelhantes a essa dos documentos fiscais, que não contenham em destaque a expressão sem valor fiscal. Inciso 3º. Emitir ou utilizar os documentos previstos no inciso 2º, b, ainda que contenham a expressão sem valor fiscal, para entregá-los ao adquirente de bens, mercadorias ou serviços, juntamente com esses, em substituição ao documento fiscal exigido pela legislação. Inciso 4º. Fornecer, possuir ou deter documento fiscal ou impresso sem autorização do fisco ou confeccionado por estabelecimento diverso do indicado na autorização de impressão de documentos fiscais AIDF. Inciso 5º. Possuir, fornecer ou deter impresso de documento fiscal ou formulário para impressão de documento fiscal pertencente a outro estabelecimento. Inciso 6º. Deixar de emitir documento fiscal na operação, ou na prestação sujeita ao pagamento do imposto. Inciso 7º. Deixar de transmitir ao fisco, no prazo e nas condições previstas na legislação, os documentos fiscais eletrônicos gerados em contingência, nos termos da legislação. Inciso 8º. Emitir documento auxiliar de documento fiscal eletrônico com dados ou informações divergentes dos constantes do respectivo documento fiscal eletrônico. Inciso 9º. Utilizar documento auxiliar de documento fiscal eletrônico, para acobertar o trânsito de bens, ou de mercadorias, ou a prestação de serviços antes de o fisco conceder autorização de uso do respectivo documento fiscal eletrônico. Parágrafo único. Incorre na multa prevista no caput, o contribuinte ou responsável pela escrita fiscal, que extraviar ou inutilizar indevidamente documento fiscal. Artigo 66-B. Aplica-se multa no valor de R$ 1.000, na hipótese de o contribuinte ou o responsável. Inciso 1º. Deixar de entregar ao destinatário, ou de exigir do remetente, ou do prestador documento fiscal de operações, ou de prestações realizadas. Inciso 2º. Emitir documento fiscal sem observância das disposições regulamentares, quando a infração não configurar quaisquer das hipóteses previstas nesta subseção. Inciso 3º. Não possuir, no estabelecimento, documentos fiscais válidos de emissão obrigatória. Inciso 4º. Deixar de encaminhar, ou disponibilizar download do arquivo eletrônico do documento fiscal eletrônico, e seu respectivo protocolo de autorização ao destinatário, ou, quando for o caso, ao transportador contratado, conforme layout e padrão técnico previstos na legislação. Inciso 5º.
Deixar de confirmar junto ao fisco recebimento de bens, de mercadorias ou de serviços acobertados por documento fiscal eletrônico, na forma e no prazo previstos na legislação. Inciso 6º. Deixar de solicitar ao fisco, no prazo previsto na legislação, a inutilização de números de documentos fiscais eletrônicos não utilizados, na eventualidade de quebra de sequência de sua numeração. Inciso 7º. Cancelar documento fiscal eletrônico fora dos prazos e das condições previstos na legislação. Parágrafo único. Incorre na multa prevista no caput, o contribuinte ou responsável pela escrita fiscal que: Inciso 1º. Recusar-se a apresentar ao fisco documento de exibição obrigatória. Inciso 2º. Remover documento fiscal do estabelecimento para local não autorizado. Artigo 66-C. Aplica-se multa no valor de R$ 700, na hipótese de o contribuinte ou o responsável. Inciso 1º. Deixar de emitir documento fiscal em operação ou prestação, não sujeito ao pagamento do imposto, salvo disposição regulamentar em contrário. Inciso 2º. Fazer constar do documento fiscal destaque do imposto relativamente à operação ou à prestação. Alínea A. Não sujeita ao pagamento do tributo. Alínea B. Promovida pelo contribuinte substituído, referente a mercadorias ou a serviços sujeitos ao regime de substituição tributária. Inciso 3º. Deixar de lavrar termo no livro registro de utilização de documentos fiscais e termos de ocorrência RUDIFTO com informações relativas ao documento fiscal eletrônico emitido em contingência.